Começa. Boa noite, companheiros. Eu sou o Makosso Sita, ativista cívico, representante da associação ADCDH. Estamos aqui, como prometemos, para realizarmos um debate, uma conversa, não é ter debate, uma conversa entre irmãos sobre a situação em Cabinda. Portanto, estaremos aqui para tentar tirar aquela imagem que o pessoal tem de que os cabindas lutam por causa do petróleo, porque são separatistas e mais. Então, também vamos falar um pouco sobre a detenção dos companheiros Maurício Jimbe, João Mampuela, André Gonzela. Com certeza muita gente não sabe disso, porque o regime está fazendo tudo mesmo para abafar a situação. Então, esse será praticamente o tópico da nossa conversa aberta. Boa noite a todos e a todas. Bem, na verdade nós estamos aqui, né? Perdão mesmo, desculpem pelo transtorno. Nós estamos em Angola, mano. E o problema da internet é que a gente vive isso, né? Antes de começarmos o live, né? Esse live é uma conversa aberta, é uma análise sobre a situação de Cabinda, né? Há muita gente que nem sequer tem informação de que em Cabinda há presos políticos nesse exato momento. Então nós vamos abordar de tudo por um pouco sobre a situação de Cabinda. Bem, na verdade eu queria repudiar a atitude, né, dos companheiros ou dos nossos irmãos, né, aqueles que fazem parte do Partido do Mali, que é o MPLA, que desgoverna Angola desde 1975. Então, o que eles fizeram? Foram lá no nosso monumento, destruíram o rosto do comandante Inocêncio de Matos, que morreu no dia 11 de novembro de 2020, do companheiro Carbono Casimiro, do José Patrocínio. Então repudiamos essa atitude, não é uma boa atitude, né? Eu publiquei uma nota no meu Facebook a dizer que 2021 será um ano de muita luta, será um ano de desvios de cérebro, perseguições políticas, intolerância política. Então o MPLA vai fazer de tudo por um pouco para a manutenção do próprio poder. Então nós estamos atentos a essa situação e pedimos a todos os ativistas cívicos que devem estar atentos, né? Devem estar atentos até porque já há uma manifestação agendada ainda esse mês, né? Dia 9, correto, dia 9 de janeiro, há uma manifestação sobre o lema 45 é muito, o MPLA fora. Bem, na verdade nós vamos começar já, né, uma conversa aberta sobre a situação de Cabinda. Bem, há presos políticos nesse exato momento em Cabinda, os meus irmãos estão presos, então nós precisamos analisar isso tudo. Bem, na verdade eu vou dar a palavra ao nosso irmão, ele vai fazer uma abordagem, uma análise assim simples, e nós vamos interagir. Okay. Certo, no dia 28 de junho de 2020, três ativistas políticos, não são cívicos, são políticos, três ativistas políticos foram detidos em Cabinda, nas imediações do Bucungoio. Tudo porque estavam a colar panfletos com os dizeres: abaixo a guerra em Angola, queremos o diálogo. Bom, como todos nós sabemos, de facto em Cabinda há guerra. Isso não é de esconder, se calhar só os nossos filhos apenas é que não sabem disso. Tanto, o regime achou que ninguém deve reclamar, podem estar lá a matar, podem estar lá a castigar o povo, ninguém deve reclamar, tudo tem que estar como se não tivesse acontecido nada. Tanto, no dia 30 de junho, foram ouvidos e levantaram os crimes que nós já sabemos, associação criminosa, ultraje ao Estado angolano, associação de malfeitores, enfim, os mesmos que sempre vão atribuindo, que deveriam ser atribuídos aos marimbondos, né? Estão lá 6 meses, ainda não foram julgados e é complicado, é mesmo complicado, estão lá sem ser julgados há 6 meses. Não sabemos que tipo de prisão preventiva é este que dura tanto tempo assim, sem serem julgados. Que tipo de crime cometeram, porque os que roubaram o erário público estão ali soltos, ainda a desbundarem o dinheiro que é de todos nós lá em Londres, em Madrid. E os jovens que só estavam a exigir o fim da guerra estão lá presos. E aí é mesmo muito complicado. Bem, na verdade nós repudiamos essa atitude, bem, a todos os manos, né, a todos, bem, ao governo angolano, né, nós repudiamos essa atitude,
né, há presos políticos em Cabinda, né, há presos políticos e desde já queria deixar um recado, um anúncio, né, para as pessoas aderirem à campanha. Qual é a campanha mesmo que está a ser realizada? A campanha é de recolha de vídeos exigindo a libertação dos 3 manos com os seguintes dizeres: eu sou Maurício Jimbe, exijo a minha libertação. Eu sou João Mampuela, exijo a minha libertação. Eu sou André Bonzela, exijo a minha libertação. Exigir o fim da guerra em Cabinda não é crime. Bem, na verdade, as pessoas estão pela opção de diálogo, as pessoas querem diálogo. É uma mentira que o MPLA tem injetado durante muito tempo de que os Cabinda não querem o diálogo, são separatistas. É mentira. É só humanos verem, nós somos ativistas cívicos, nós estamos concretamente em Luanda, né? Então não há essa de que os ativistas, sobretudo os manos de Cabinda, não querem diálogo, não querem paz, não querem nada, lutam pelo petróleo de Cabinda. Não é isso, é mentira. Nós estamos aqui a fim de nós termos um diálogo aberto, que esse diálogo não seja um puxão de orelha, né? Aquilo que fizeram no Namibe, né? Com Bento Bembe, chamar um grupito de pessoas para conversarem e atribuir cargos públicos a esses. O Bento Bembe hoje, o mesmo que assinou o memorando de entendimento, correto, hoje agora é deputado do MPLA. Como é que se explica isso? O Bento Bembe assinou o memorando de entendimento de Namibe, mas o mesmo hoje é deputado do MPLA. Não estaria ali ainda a lutar, ver a situação de Cabinda, não estando dentro do MPLA, mas estando lá dentro. Como é que se explica? Ou seja, é defensor da causa ou é militante do MPLA? Quer dizer, é uma confusão total. Quer dizer que é o próprio MPLA que se fez passar é para confundir a opinião pública de que pronto, nós estamos a fazer uma inclusão de que há Cabindas que também estão incluídos no próprio partido do Mali, que é o MPLA. Então, quer dizer, se fez toda essa confusão para tentarem camuflar, né? Mas nós estamos atentos e nós ainda vamos continuar. Acho que o Mano olha, e também queria, na verdade, acrescentar nisto das detenções. O Mano Maurício Jimbe, por exemplo, está muito doente. E o regime sabe muito bem disso. Sabem. Mas o que na verdade estão aí a fazer? Fazem-se de conta que não está. Para exatamente quando morrer, não haver aqui, assim, tipo, revolta. Mas o Maurício Jimbe está mesmo muito doente. E a juíza que está com este caso é a juíza Emília Ernesto Henrique. A mesma juíza tentou oferecer uma liberdade provisória para o André Bonzela. Correto. Com uma multa de 300 mil kwanzas. Correto. Agora eu me pergunto, um jovem que não trabalha, num país como Angola, onde ter emprego é um sonho, onde é que ele vai tirar 300 mil kwanzas? É impossível, mano. 300 mil kwanzas, olha, o Mano já disse aqui quase de tudo por um pouco, né, sobre o motivo da detenção. Que eu tenho informação de que os manos apenas estavam a colar cartazes de manifestação, de que haverá uma marcha pacífica, porque nós sempre fomos a paz, fomos sempre a favor do diálogo, sempre fomos a favor do diálogo. Não existe de que os Cabinda querem isso, é mentira, como tenta-se passar essa má imagem na comunidade internacional. Então nós repudiamos esse ato, e que a detenção dos presos políticos em Cabinda, nós pedimos às autoridades angolanas que sejam libertados de imediato. De forma incondicional. De forma incondicional, porque nós já temos uma marcha agendada, e nós vamos nos manifestar de forma pacífica e ordeira. Nós queremos diálogo em Cabinda, porque é os nossos irmãos que estão detidos, porque a TPA não passa essa informação, a TV Zimbo não passa essa informação. Então nós precisamos ter um diálogo, não é aquele diálogo de que se levam no escritório e começam a aliciar algumas pessoas com cargos públicos ou com uma misinha de valores. Nós não queremos isso, queremos um diálogo aberto, um diálogo que nós conseguimos se sentir satisfeito com o que nós fomos lá abordar. Então nós precisamos criar toda essa parceria, né, de que modo a facilitar que a comunicação seja viável a todo mundo. Então nós estamos aqui a fim de nós repudiarmos essa atitude e também apelamos à comunidade internacional que velam pelos problemas de Cabinda, né? Há um comunicado, me esqueço, acho que é o coordenador do PSD, né? Acho
pronto, não tem assim em mente que ele se pronunciou sobre a questão de Cabinda, concretamente em Portugal, se pronunciou sobre a questão de Cabinda, né? E disse que em Cabinda há um problema social, um problema sociopolítico que se vive. Há uma guerra em Cabinda aos olhares da comunidade internacional que não é falado, há um silêncio. Que Angola tenta abafar a todo custo. Correto, correto. Olha, ainda sobre a questão de Cabinda, né? Tal como eu falei no princípio, queria aqui tirar essa imagem que as pessoas têm de que os Cabindas são separatistas e mais. Olha, só para termos só para termos noção, o problema de Cabinda não é de hoje. O caso Cabinda, o que nós conhecemos hoje como caso Cabinda, não é de hoje. E não começou com o MPLA ou com Angola. O caso Cabinda é já da era colonial. Eu poderia aqui perguntar aos nossos manos, além do MPLA que esteve lá naquela fase de guerra, se a FLEC esteve ou não. É claro que a resposta é que esteve. A FLEC também já esteve a combater lá desde a era colonial. A FLEC é mais antiga do que a UNITA, porque a FLEC foi fundada em 1963. Desculpa, então antigamente a FLEC era simplesmente um movimento de pressão, um movimento político? Não, um movimento político-militar. Ok, correto. Porque é FLEC-FAC. Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda. Então, há um livro que eu estive a ler que diz que, pronto, a FLEC ajudou na libertação de Angola. Ajudou na libertação de Angola. Porque quando o Mano estava a se referir quanto à FLEC é um dos movimentos mais antigo mesmo, que lutou pela libertação de Cabinda. Né? É o primeiro movimento, e ajudou na libertação dos portugueses em Angola. É um dos primeiros. Correto. Os três primeiros movimentos de Cabinda são Milek, correto, Kaunis, correto, e Aliama. Tanto, por causa da escuridão, não vou poder decifrar o que significa. Com a junção desses três movimentos, criou a FLEC em 1963. Tanto, vejamos só, esses três movimentos já existiam antes da descoberta do petróleo. As pessoas dizem assim, os Cabindas lutam por causa do petróleo. Não, isto não é verdade. O petróleo em Cabinda foi descoberto em 1956. Esses movimentos já existiram antes de 1956. A pergunta é, os Cabinda lutam ou não por causa do petróleo? Se nem sabe, quando os Cabinda, não vou aqui me excluir, quando nós os Cabinda começamos a lutar, nem sabíamos que havia petróleo em 1950 e pouco. Não sabíamos que o petróleo só foi descoberto em 1956. Tanto, se o petróleo foi descoberto neste ano, e estes três movimentos já existiam antes da descoberta do petróleo, o que o governo angolano tem incutido na mente da população, para exatamente a maioria dos angolanos tentarem odiar os Cabindas, não corresponde à verdade. Tal como não corresponde à verdade quando o governo angolano falava que o Dr. João Malheiro Sambipe tinha cauda. Os da FENELA comiam carne humana. Então estamos a ver que é a capacidade do M de intoxicar a mente das pessoas. E muitos caem nessa. Tanto, esta ideia de que os Cabindas lutam pelo petróleo, perdão, não é verdade. E pelo contrário, acho que é o governo angolano que está a ocupar Cabinda por causa do petróleo. Porque se não fosse isso, eu acho que não teríamos Cabinda conforme nós temos hoje. Cabinda não tem Quero, não tem Shoprite, não tem nada que dignifique aquela região. Bem, na verdade, mano, eu queria que tocasse mais um pouco na questão do acordo, o acordo de Simulambuco, né? O Tratado de Simulambuco, okay. Foi aprovado em, não sei se no dia 1 de fevereiro de 1884. Certo. Ok, correto. Queria que tocasse mais sobre essa questão. Né? Há quem diz pronto, esse tratado está alterado, que a Constituição da República de Angola, porque a República de Angola só se tornou República de Angola em 1975, não esquecem isso. Em 1975 se tornou a República Popular de Angola, porque a República de Angola torna-se em 92. Correto, porque correto, é só para deixar, né, aquela questão que nós sempre tocamos, a República Popular, a República de Angola. Eu queria que tocasse mais nessa questão do Tratado de Simulambuco. Ok, assim, antes do Tratado de Simulambuco, eu vou tocar dos primeiros dois tratados. Olha, na verdade, os portugueses não sei se, eu não sei se usaram esses tratados simplesmente para dominar
o povo, a população na altura, né? Mas eu acho que o Tratado de Simblambuco, de facto, é um tratado muito sério mesmo. Antes do Tratado de Simblambuco existiram tantos outros tratados, Tratado de Bomba, mas eu vou só tocar aqui os dois últimos antes do Tratado de Simblambuco. Temos o Tratado de Chinfuma, que foi no dia 29 de dezembro de 1883. Depois temos o outro tratado Tratado de Chicamba, que foi no dia 26 de dezembro de 1884. Depois é que se assina o Tratado de Simblambuco, que foi no dia 1 de fevereiro de 1885, antes da Conferência de Berlim. Este tratado, se nós formos a ler o documento próprio do tratado, sobre o Tratado de Simblambuco, vai dizer que este último tratado quer dizer que uniu todos os tratados que tinham sido celebrados. Este tratado é dos mais completos que Portugal tinha assinado com os príncipes, com os príncipes de Cabinda. Tanto, quem assinaram este tratado? Eis a pergunta. Esta é a questão. Os que assinaram este tratado foram os príncipes de Cabinda, que na altura eram os governantes, os verdadeiros dirigentes de Cabinda, neste ano de 1885, com a coroa portuguesa representada pelo Guilherme Capelo. Este é que representou o governo português na assinatura do tratado. Por que da assinatura do tratado? Neste ano, se estamos aqui lembrados, foi um ano da preparação da Conferência de Berlim. Correto. Portugal, como as outras colônias, estavam a se preparar para ocuparem de forma definitiva os territórios. Correto. Ou para terem já de forma definitiva regiões que poderiam colonizar. Então, Cabinda, como esteve assim, os dirigentes de Cabinda, como estiveram assim a ver, poxa, se nós assinamos com os ingleses ou holandeses que também estiveram lá por algum tempo, pode ser que esses podem vir nos complicar. Então, decidiram assinar com os portugueses este mesmo tratado, exatamente para não sofrer invasão. Mas invasão de quem? Invasão dos belgos, do Leopoldo II. Correto. E invasão dos franceses. Porque se tivermos aqui noção, Cabinda não é só aquele pequeno espaço que nós temos hoje. Cabinda era muito mais grande do que se conhece hoje. É uma extensão do território, um pouco do território congolês. Okay. Cabinda era muito mais grande do que se conhece hoje. Os franceses tiraram lá uma parte que se estendia a parte do reino Luango, Maluango, de onde eu faço parte, e outra parte do Moanda, que na Conferência de Berlim os belgos pediram para ter uma passagem ao mar. Correto. Então, Cabinda era muito mais grande do que se conhece hoje. Essa é a razão da assinatura, exatamente para não voltarem a sofrer as invasões que sofreram dos belgos e dos franceses. O que foi celebrado neste tratado? Olha, o tratado tem 11 artigos. Ainda hoje eu estive lá a ler um pouco o tratado, porque eu sabia que temos que tocar sobre o tratado. Tem 11 artigos. Eu só peguei apenas o terceiro e o nono. Tanto, o terceiro diz assim: Portugal obriga-se a manter a integridade dos territórios colocados sob a sua proteção. Nono artigo: Portugal representará e fará representar os usos e costumes do país. O nono diz os territórios, né? Vou explicar por que disseram os territórios. É exatamente porque eram 3 territórios. Falava-se de Maluango, que era um reino, Macongo, que era outro reino, e Mangoio, que era outro reino. Tanto, por causa daqueles 2 últimos tratados, antes do Simblambuco, então levou-se o espírito daqueles outros para também incluírem os outros territórios que já tinham assinado os outros tratados. Por isso é que aqui em Portugal... Desculpa só, okay. por te cortar o raciocínio. Mano, quem está a entrar agora, nós estamos a falar sobre a situação, né? Estamos a fazer uma análise sobre a situação de Cabinda. Por isso é que ele fez essa retrospectiva, ele teve que ir buscar o passado, porque o passado conta a história. O passado, né, para nós caminharmos para o presente, nós temos que ir buscar o nosso passado, de onde nós vemos. Então, por isso é que ele fez essa retrospectiva, falar um pouco sobre os tratados de Cabinda, essa toda coisa, as assinaturas que foram prontos. Ele vai dar a continuidade. Tá, ok, sim. Por que Portugal... Porque neste artigo terceiro, no terceiro artigo do tratado, falou-se dos territórios. Portugal comprometerá-se
em proteger os territórios é porque são 3 territórios: Macongo, Mangó e Maluango. Macongo são nomes, na verdade, lá da nossa banda, né? O companheiro também de cabina, não vou falar aqui da minha banda. São nomes lá da nossa banda. Macongo era um reino, Maluango era outro e Mangoi também era outro. Então uniram-se esses 3 reinos para formar o que nós hoje conhecemos como Cabinda. O 9º artigo, usos e costumes do país. Já em 1883 e 85, Portugal já considerava a Cabinda como um país. Correto. No artigo 9º. Correto. Eu posso disponibilizar o conteúdo do tratado para quem estiver interessado. Estamos a falar ainda do Tratado desse mundo. Estamos a falar do tratado. Correto. Portugal comprometeu-se, ou seja, considerava já naquela altura de 1885 a Cabinda como um país. Estás a ver? Correto. Então, como eu disse, não peguei todos os artigos porque de facto os artigos são mesmo muito extensos. São vastos, são vários artigos, mas eu poderei disponibilizar para quem estiver interessado. Tanto, ainda dentro do próprio artigo, do próprio tratado, se nós formos a ler bem, lá diz que os povos de Cabinda, ou o povo de Cabinda, correto, quando achar que precisa recuperar a sua soberania, poderia entrar em contato com Portugal. Correto. Estás a perceber? Correto. E falando de tratado, mesmo essa região que está dentro da África do Sul, Lesoto também foi um protetorado britânico. Correto. E as pessoas poderiam se perguntar como é que um país como Lesoto está dentro de outro país. É porque quando é tratado, você tem que cumprir o espírito do tratado. Ok. Porque você assinou, então tens que cumprir. Portugal violou o tratado de Simbalambuco. Então, nesse caso, tocando nas questões mais atuais, né? Mais atuais, porque há muita gente que... Mas queria... acho que isso do tratado não ou seja, podemos anexar um pouco. Eu preparei alguma coisa para os companheiros. Correto. Além do tratado, preparei sobre acordos de Alvor também. Correto. E também sobre a Constituição Portuguesa de 1933. Acho que as pessoas não sabem disso. Correto. Abrevia só, vai abreviando. Tá bom. Uma análise mais curta e objetiva. Mano, vamos continuar, porque isso é uma conversa de forma aberta. Certo. Quando é que Cabinda se tornou independente? Quando é que Cabinda se tornou Angola? Cabinda se tornou Angola a partir dos acordos de Alvor. Correto. As pessoas podem dizer... Os acordos de Alvor já em 1975. Exatamente. Okay. A partir dos acordos de Alvor, Cabinda se tornou parte integrante da República de Angola. E vamos só ter aqui noção, os acordos de Alvor praticamente foram violados, não foram obedecidos como se estabeleceu. Só são os únicos 2 pontos que foram válidos nos acordos de Alvor. Correto. É o dia da proclamação da independência, que é dia 11, e o terceiro ponto do mesmo acordo, que é Cabinda é parte integrante inalienável de Angola. Correto. Agora eu pergunto aqui aos companheiros, Cabinda é Angola, como as pessoas dizem. Ou seja, Cabinda é Angola, por que nos acordos já diziam que Cabinda é parte integrante e inalienável? Só integramos algo que nem nosso. Não sei se estou aqui a fazer entender as pessoas. Correto. Se eu pegar a calça do companheiro Ricardo, correto, e colocar na minha mala e dizer que esta calça é parte integrante da minha roupa, estou a querer dizer que essa calça não fazia parte. Correto. E se eu tirar na ausência do companheiro Ricardo, e o companheiro Ricardo vir, encontrar que a calça já não está ali, ele vai reivindicar. É exatamente o que aconteceu em Alvor. Levaram os três partidos, movimento UNITA, FENELA e MPLA, mas não levaram ninguém de Cabinda para ir aceitar ou negar a anexação de Cabinda. Correto. Então, só queria aqui deixar claro que quando integramos algo na ausência do dono, é roubo. É roubo. E também queria aqui falar rapidamente sobre a Constituição Portuguesa de 1933. Na Constituição Portuguesa de 1933, na parte 1 está lá, das garantias fundamentais. No título 1, da nação portuguesa, artigo 1, ou primeiro artigo. O território de Portugal é o que atualmente lhe pertence e compreende. São 5 pontos, mas eu peguei só o 2, que fala de África, ou de Angola e Cabinda. Na África Ocidental, as regiões que fazem parte de Portugal na África Ocidental: Arquipélago de Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe,
Cabinda e Angola. Não sei se me faço entender. Isto é na Constituição Portuguesa da República Portuguesa de 1933. Okay. Por que eu estou aqui a editar vírgulas? É para nós termos claro que Portugal foi separando. E quando coloca I, a presença de I, Cabinda e Angola, porque não colocou Angola incluindo Cabinda, nem disse Angola e a sua dependência Cabinda, mas colocou Cabinda e Angola. Próprios portugueses, em 1933, já separavam Cabinda como uma região, Angola como outra região. E também no mapa africano da descolonização, aqui eu me esqueço a data, não vou aqui falar para não errar, da descolonização, Angola ocupava a posição 35º país por descolonizar. E Cabinda era 39º país por descolonizar. Então estamos aqui a ter uma imagem de que já há muito tempo que a Organização da Unidade Africana já considerava Cabinda como uma região por descolonizar, que os próprios portugueses, já na era do Salazar, já admitiam que Cabinda era uma região. Correto. Então são esses dados que eu queria aqui trazer, porque muita gente não conhece isso e prefere limitar-se a julgar a luta dos Cabindas. E é importante que, antes que as pessoas julguem, conheçam de facto o porquê que o Ricardo luta, porque nós temos aqui uma coisa. As pessoas condenam as violações dos direitos humanos que o governo angolano faz contra os ativistas cá em Luanda. Correto. As pessoas condenam a maneira como está a se levar combate contra a corrupção. Correto. As pessoas condenam o massacre que o governo angolano, ou que o MPLA fez contra os bacongos. Correto. As pessoas condenam as caças bruxas contra o povo do Sul. Correto. Mas as pessoas apoiam a violação dos direitos humanos em Cabinda. Em Cabinda. As pessoas apoiam as prisões em Cabinda. Ainda hoje eu li um companheiro numa das publicações, na campanha que estamos a levar, disse, na página do companheiro Gildo, ele disse assim, deixa esses manos, esses são separatistas. Como é? Ex-ativista, ex-defensor dos direitos humanos. Manos, é mesmo só para realçar. É complicado. Bem, a todos os ativistas, a todos e a todas as ativistas, né? A todos e a todas, bem, ativistas, né? Dos direitos humanos, mano, o que está a acontecer em Cabinda, né? Tem-se dito que o café do óbito do outro é doce, mas do teu, mano, é amargo. Não, nem vais conseguir, se calhar, provar o tal café, né? Então, o que está a acontecer em Cabinda, mano, nós devemos repudiar essa atitude a todos e a todas. Nós devemos repudiar essa atitude. Enquanto ativista cívico, né? Nós temos esse direito e temos isso. É a nossa responsabilidade social se solidarizar com os manos em Cabinda, mano. Não tem como. Nós somos Cabinda, mas precisamos de mais pessoas aderirem a essa campanha, né? E o mano estava tocando uma questão muito importante. Eu acho que o mano vai dar a continuidade naquilo que ele estava a dizer. Fez uma retrospectiva, uma abordagem concernente os acordos, os tratados, a República Portuguesa de 1923, bem que... 33, pronto, já de 1933. Desculpem, perdão pelo erro, de 1933. E nós estamos aqui a fazer essa análise de forma, né, mais aberta e tocamos na questão da atualidade sobre a detenção ou a prisão dos presos políticos em Cabinda, né, que são os três manos que estão presos em Cabinda. Né? Então, nós pedimos a libertação imediata desses presos em Cabinda, porque a situação de Cabinda cada vez mais está a ficar alarmante. Né? E a comunidade, apelamos também à comunidade internacional, apelamos às ONGs, né? A Amnistia Internacional, a Friend of Angola e várias organizações que lutam pelos direitos humanos, que não fiquem calados, que se pronunciem sobre a situação. Se fosse uma detenção aqui em Luanda, correto, eu acho que já todo mundo estaria aqui, liberdade já... Eu acho que todo mundo aqui estaria já solidário e... temos que ser mesmo solidários. Enquanto defensor dos direitos humanos, mesmo se a injustiça está acontecendo em Portugal, nós temos que ser solidários. Eu sou de Cabinda, né? O mano também é de Cabinda. Várias vezes, sempre que há detenções em Malães, eu estou lá para ser solidário. Quando há detenção em Benguela, eu estou lá para ser solidário. Aqui em Luanda não se fala. Nós estamos sempre nas vigílias para exigirmos a libertação. Então, o ativista tem que ter esse espírito, não tem que ser limitado. Não, eles querem isso. Você é ativista, você não é ativista político, não és político. Deixa a luta dos políticos com os políticos. Se és defensor dos direitos humanos, defenda a vida, que é o compromisso que você estabeleceu como ativista dos direitos humanos. Não pode ter aquela limitação, não. São de Cabinda, são independentistas, não vou defender, mas és ativista dos direitos humanos. Pô, isso até não tem cabimento, né?
Não tem cabimento. Tem cabimento. Yeah. Portanto, agradecemos a todos, a todos e a todas, né? Na verdade agradecemos a todos e a todas. Desculpem pelo erro, é para o português, não é nosso, mas temos que... Já é nosso, bem, já é nosso. Yeah. E temos que continuar assim. Não sei se o Mano tem algo a dizer, né? Bem, na verdade há uma manifestação agendada. Eu sou um dos subscritores dessa manifestação, agendada para o dia 1 de fevereiro. Né? Acho que o Mano Makossa ainda tem detalhes a dar sobre essa manifestação. E é uma manifestação ainda dia 9 de janeiro, né? Sobre o lema 45 é muito, MPLA fora, a estrutura apodrecida precisa ser expulsada. Né? Estamos em 2021, mano. Há muita força. Então nós precisamos ganhar essa força, nós precisamos, né, trazer as nossas energias positivas. É o ano da decisão. Esses são, para 2021 é o ano das decisões, então precisamos tomar decisão agora, senão em 2022 o MPLA vai nos fazer gostar a nós. E né? suportar o sofrimento até 2027. Correto, então nós não temos que suportar mais, nós temos tudo, nós somos jovens, temos menos de 35 anos, menos de 40 anos, menos de 50 anos, até porque a juventude não começa e não termina na idade. A consciência, né? Nós precisamos ter uma consciência mais jovem e revolucionária. E queria deixar um recado aqui. Mano, nós já não estamos em simples manifestações, não. Nós estamos agora em revolução. E as revoluções não são feitas de sair de casa, chegar até o 1º de maio, de sair da Santana, chegar até o 1º de maio. Não. A revolução começa a partir da tua casa. A revolução começa nas estruturações familiares. Em 2021 nós vamos ter que levar os nossos pais, as nossas avós, os nossos tios, os nossos filhos e as nossas mulheres grávidas para a revolução, mano. Nós estamos a fazer agora a revolução. E as revoluções têm que parar o país. Não pode ser um foi trabalhar, outro se manifestou. Não, nós temos que parar o país de forma ordeira. Ela já deu o futuro dos nossos pais. Correto. Essa é a nossa revolução, porque a juventude já não quer esperar mais. 45 é muito. Precisamos expulsar esses demônios do poder. O partido do mal está a governar mal, né? Como disse, o partido do mal não tem como, então. É aquilo que eu estava a dizer. A revolução começa no seu familiar. Precisamos criar essa estrutura base do núcleo familiar. Se nós levarmos a grávida, o idoso, as nossas crianças para as manifestações, e nós vamos fazer esse desafio, os ativistas cívicos têm a obrigação de levar os seus pais, as suas mães, vamos mobilizar em casa, vamos começar nos nossos bairros, nos subúrbios, até porque a revolução está no bairro, mano. A revolução não está lá na cidade, não. A revolução começa do bairro, começa da tua casa. Se tu és uma referência no bairro, leva 20, 30 para a revolução. Colegas da escola. Leva isso. E eles não vão disparar. Sabe por que não vão disparar? A nível da legislação internacional, eles nem podem disparar nas crianças, nem nos idosos, nem nas mulheres grávidas. Sabe por quê? Porque vai contra o princípio da legislação internacional. É um crime, é um atentado à humanidade matar uma grávida que está a reivindicar um direito social, matar um idoso que está a reivindicar um direito social, matar uma criança que está a reivindicar um direito social. Então nós todos precisamos começar a fazer a revolução nos nossos bairros, nas nossas casas, nas nossas escolas, onde nós estamos a fazer, onde nós estamos a trabalhar, onde nós vamos viver. Temos que começar a fazer isso, porque se nós levarmos, imaginamos numa primeira fase vamos levar 30, 50 para a marcha, né? Porque nós não estamos em simples manifestações mais. Esse é 2021, mano. É o ano das decisões. MPLA fora, 45 é muito. As revoluções precisam começar já. 2021 é nosso. E nós vamos conseguir sobre isso. Acho que o mano tem algo a dizer, né? É simplesmente para dar mais alguma informação sobre a manifestação do dia 1 de fevereiro. Portanto, a manifestação do dia 1 de fevereiro será por de frente à Embaixada Portuguesa, em Angola. Tem como lema, Cabinda não pode continuar a ser uma simples zona de exploração. Vamos exigir a libertação incondicional e imediata dos manos, vamos exigir o fim da guerra em Cabinda, vamos exigir que Portugal leve o caso Cabinda nas Nações Unidas e na União Europeia. Por quê? Porque Portugal foi o mesmo que assinou o Tratado de Simblambu com os Cabindas. Já que o governo angolano tem dito que o caso Cabinda é um copo... Como é que ele disse a última? O João Lourenço disse a vez. É um copo de água. É uma gota no oceano. É uma gota. Né? É um copo de água no oceano. Acho que é uma gota Falou isso recentemente. Uma coisa assim. Na Europa.
Então nós vamos falar diretamente com os portugueses, com Portugal que assinou o tratado, e vamos exigir que ele leve um caso Cabinda nas Nações Unidas e na União Europeia, já que a União Africana mesmo não consegue resolver essa situação. Então nós estaremos lá, queremos aqui apelar a todos os cabindeses que vivem cá em Luanda, queremos apelar a todos os cabindeses que de alguma maneira podem... E não só ativistas cívicos. Não, só estou a começar ainda com esses. Correto. Que vivem aqui próximo de Luanda, me refiro Bengo, Kwanza Norte, Malange, conseguem vir aqui, que venham mesmo. Estou aqui a apelar os ativistas cívicos mesmo, que estejam presentes, porque não vai lá porque você vai ajudar a libertar Cabinda, não. Vai lá porque você vai ajudar a parar a guerra em Cabinda. Vai lá porque você estará a exigir que os manos que estão presos sejam libertos. Vai lá porque, no fim das contas, o inimigo do teu inimigo tem de ser teu amigo, porque nós todos temos um inimigo em comum que é o M. Então, se você apoia as prisões dos manos lá em Cabinda, então você é um falso libertador. Você está com o M, não estás com a revolução. Então, se estás com a revolução, esteja conosco no dia 1 de fevereiro. E para mais informações, vamos publicar a carta, vamos dar mais anúncios. Okay? Estamos aqui a dar informação em primeira mão. Então, para quem tomou a notícia, pode já espalhar, porque a cena vai pegar mesmo, vai pegar. Manos, queria deixar... Há uma frase, né? Há um texto aí publicado pelo mano Pedros Cateca, meu grande companheiro, meu comandante, meu amigo, ele é o general. Bem, ele publicou uma nota, um texto aí a dizer, mano, eu também estou cansado. Estou cansado de pessoas que vêm me dizer, mano, não temos que fazer manifestação assim, aquilo, porque o MPLA não vai gostar daquilo que nós estamos a fazer. Mano, que se dá no MPLA, niga, que se dá no MPLA, a estrutura apodrecida não tem que gostar nada da maneira como me manifesto, poxa. Eu quem sinto a fome, eu quem sinto a dor e sinto, eu é quem vivo no subúrbio, niga. Eu é quem vivo num bairro desse, vê a escuridão como é que é, niga. Se não existisse um telefone com câmera, com flash, nós não estaríamos a fazer esse livro assim. Não é normal nós vivermos nos subúrbios onde nós vivemos. É muita desgraça. Então, que se dá no MPLA, niga. A ditadura não tem que gostar nada da maneira que eu me manifesto. Eu já disse, a revolução começa no bairro, mano. Vamos levar para a revolução. Nós já não estamos em simples manifestações, nós estamos em revolução. Nós vamos levar os nossos pais, eu vou repetir de novo, nós vamos levar os nossos pais, as nossas mães, as nossas crianças, até as mulheres grávidas. Eles não vão disparar. Sabe por que eles não vão disparar? Porque vai contra o princípio da legislação internacional. Disparar numa grávida é um atentado à humanidade, porque ele está a reivindicar um direito social. Disparar contra uma criança, você está a ferir contra o princípio da legislação internacional. É um atentado, é um genocídio. E a polícia vai recuar, mano. Eles não vão fazer isso. E nós não temos que ser mais como mataram Inocêncio de Matos na manifestação de 11 de novembro. Né? Que lhe deram tiro, todo mundo foi para casa, choraram, blá, blá, as coisas ficaram assim. É covardia, não, nós não podemos mais esperar isso. Mano, mataram um, é preciso, as revoluções são feitas de sangue. Mataram um, nós temos que avançar. O país tem que mudar. E as coisas não podem ficar assim. Então, que se dane a ditadura. E pararmos de olhar quem está a organizar. Correto, correto. Temos de parar de organizar, de olhar quem está a organizar. É o mano Ricardo, é o mano Cita. Temos um pouquinho disso também. Já está a acabar, mas ainda temos um pouquinho disso. Quem está a organizar? Não, é o Ricardo. Não me revejo com ele. Como é? Não é ele, se reveja na causa. Você não precisa ir por causa do Ricardo. Você não tem de ir porque o Cita estará lá. Você não tem de ir porque o Pedrosco estará lá. Você não pode ir porque o Itel ou aquele estará lá. Você tem de ir pela causa. Porque é a causa que nos mantém unidos e não as pessoas. Porque as pessoas um dia podem trair, como muitos têm traído, e não precisamos aqui mencionar nome, porque não estamos aqui para falar nome de ninguém. Mas você tem de ir pela causa. Quando você vai pela causa, pode sair lá 2, 3, 4 pessoas. Você não se sentirá decepcionado. Mas sair lá por causa do Ricardo, quando o Ricardo parar de revolucionar-se, porque conseguiu um emprego, e isso acontece muito na nossa praça. E às vezes as pessoas não fazem porque querem. Às vezes consegue emprego no Quando Cubano, naquele subúrbio do Quando Cubano. Correto. Ele pode não conseguir, mas está na causa como tal. Talvez pode estar na causa naquela comunidade. Mas assim, de forma visível, pode não estar. E você poderá dizer, não, como o Mano Ricardo era a minha fonte de inspiração, correto, então eu não passarei mais aí nas manifestações porque ele não tem estado mais lá. Então por isso que eu tenho dito assim, eu não tenho assim fonte de inspiração nessa revolução, na nossa revolução, na revolução da nossa era. Eu tenho um respeito por todos os manos, porque não é fácil sair da sua casa, abandonar seu lar. Correto. Todo mundo quer estar em casa.
Nem quer estar em casa e amanhã para ir trabalhar, não quer estar em casa desempregado, quer estar em casa com a família. Ir lá sem saber se você volta com vida. Ir lá sem saber se você será detido. Ir lá sem saber se poderão te atingir na perna e ficar inválido. Epá, nem fácil. Então, não tenham pessoas como referência, tenham a causa no coração. Se vocês tiverem as pessoas como referência, poderão estar sempre decepcionados. Porque hoje eu estou aqui a falar da revolução, amanhã posso ser apagado e matar o meu ídolo, então não vou estar lá. Claro, não sou ídolo de ninguém, sou um exemplo. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Yeah. Bem, obrigado a todos e a todas. Bem, na verdade nós vamos encerrar. E só para recordar, a manifestação dia 9 de janeiro sobre o lema 45 é muito, empelar fora. 45 é muito, empelar fora. Essa manifestação será de âmbito nacional e internacional. Apelamos a todos os manos e manas na diáspora que se revejam na causa, não vejam os organizadores, os subscritores da marcha, porque a causa mesmo é uma causa única em que todo mundo deve se rever naquilo, mano. Nós estamos unidos e nós vamos fazer acontecer. As nossas revoluções não devem mais parar. Ok. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Qual é a pergunta, mano? Ainda tem mais alguém que pergunta se pode fazer uma questão. Pode. Ainda não tem, acho que ainda não viu. Bem, é aquilo que nós estávamos a dizer, né? Alguém quer fazer uma pergunta ou uma questão? Estejam à vontade, mano. Nós vamos terminar já o nosso livro daqui a pouco mesmo. Porque pronto, nós estamos contra o tempo, né? Começamos um pouco tarde, atendendo. A situação da internet em Angola, vê, é um dos problemas que nós vivemos, né? Só para não falar da internet, a questão da água, saneamento básico, a questão da saúde. As pessoas, né, têm essas falsas esperanças da estrutura apodrecida do partido do Mali, né, que é o MPLA. Há pessoas que nem sequer eles vão jantar, mas eles dizem que não podem falar sobre a situação social do nosso país. Há pessoas que hoje em dia nem sequer vão hoje e para amanhã. E amanhã nem sequer tem um desquanza, né, para tirar do bolso ou para comer, para fazer algo de gênero. Nem sequer tem, mano. Então apelamos a todos e todas, mano. Dia 9 de janeiro, nós estamos em 2021. Nós já não estamos em simples manifestações, mano. Nós agora estamos em revolução. E as revoluções não são feitas porque vocês devem ser muito pacíficos. Sim, vamos ser ordeiros e pacíficos. Mas não é na vertente da ditadura do MPLA, não. Nós agora temos que impor aquilo que nós queremos. A sociedade deve se impor aquilo que realmente quer. Mano, as sociedades mais desenvolvidas, eles já não estão a lutar por ter água em casa, por comida, não, por coisas tão simples. Que para os olhos do mundo, isso é envergonhoso. Nós lutarmos ainda porque, ouviu, o Ricardo Sopa lhe prenderam porque foi se manifestar sobre a questão da água. É envergonhoso. Muito. A estrutura apodrecida, será que os dirigentes que governam esse país nem sequer têm essa informação? Que é uma vergonha. João Lourenço viajou quase o mundo completo e conhece a realidade dos outros estados africanos, dos outros países a nível do mundo. Será que ele não vê que o Sopa, o Mano Macossa e os outros manos lutarem pelas questões sociais? É envergonhoso. Nós já termos que morrer por não ter uma seringa no hospital, nigga. Isso é muito triste. Então os angolanos